Senhor a todos. Queremos já estar iniciando esse podcast. Essa semana está um pouco diferente. Como dizia, né, pastor Mil, um pastor conhecido nosso, pastor Saulo, está meio esquisito, mas é de Deus. Deus está no controle de tudo, né? Hoje, essa semana nós tivemos 2 podcasts. Na terça-feira nós tivemos aqui com a Daniela Aguiar apresentando o seu livro, Cura e Gratidão. E hoje nós vamos também ter mais uma visita especial aqui. Vamos estar fazendo essa live sobre campo de batalha da mente. E nós trouxemos aqui a pastora Karina, lá da Igreja Celebre Vida, né, que está aqui juntamente com a gente, né, e ela também é psicóloga da linha comportamental, e vai estar falando aqui sobre como os nossos pensamentos influenciam a nossa maneira de viver. Né? Às vezes você pensa que não, mas todos os nossos pensamentos influenciam como nós vivemos. E aqui comigo o nosso enigmático pastor Almir, esse que tem vários enigmas aí para a gente, né? O nosso pastor Almir está sempre presente, então ele também vai começar com as perguntas dele. Se preparem, pastora Karina, esse aqui tem pergunta, estou brincando. Mas, pastora Karina, pode se apresentar aí ao público? Fala um pouquinho da senhora, por favor. Oi, boa noite, gente. Pais queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Achei essa oportunidade incrível de poder falar, e não só falar como cristã, mas falar como profissional também. Eu atuo na psicologia há 15 anos, amo minha profissão, e 99% dos meus pacientes hoje são crentes, né, são cristãos. Então, eu amo isso porque foi um propósito de Deus para a minha vida, poder estar me formando, poder estar me preparando para poder ajudar o meu povo. Então, isso é fantástico para mim. E poder falar desse tema vai ser algo muito interessante e bem informativo mesmo. Achei muito legal essa iniciativa da Igreja El Shammah de estar trazendo isso para a Igreja, porque é um tema que ainda continua como algo de fora, mas nós temos dentro da nossa própria igreja. Obrigada, pastora. Mas a senhora está remota, mas vai dar tudo certo aqui. Eles estão arrumando, mas está tudo... Estamos ouvindo bem a senhora. Vou perguntar para o povo aqui da live, se vocês estão nos ouvindo bem, comenta aí na live. Já quero deixar dizer para todos que estão aqui com a gente no YouTube, deixe o seu like aqui, compartilha isso com seus amigos, pessoas aí ao redor de vocês, né? Para que muita gente possa ser transformada por essa palavra, muita gente tenha acesso à palavra do Senhor também, né? Estamos aqui para falar da grandeza de Deus, o que Deus faz também na nossa vida, né? A psicologia também é obra do Senhor Jesus Cristo, é obra de Deus para as nossas vidas. Às vezes você pensa que não, mas Deus já está à frente de tudo, está no controle de tudo. E você está aí achando que é uma coisa sua, é uma coisa do homem. Não, Deus já trabalhava e já tratava com a humanidade, né? Ele tinha suas formas de trabalhar. Então, deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para você ficar atento a tudo aquilo que está sendo falado aqui, né? E todos os podcasts você ser avisado que chegou. Ó, o pastor Rogério falou aqui que o som da pastora Karina está repicando um pouco. Então, eles estão arrumando aqui, tá, pastor Karina? Vai dar tudo certo, está tudo ok. Vou passar para o pastor Almir, ele já vai começar a fazer algumas perguntas. Pode falar, pastor Almir. Perfeito. Meu nome é pastor Almir e nós estávamos conversando durante essa semana a respeito do livro Mente, Campo de Batalha. E antes de entrar nas perguntas, eu gostaria de convidar as pessoas para assistirem os nossos vídeos na Igreja Apostólica El Shammah, que fala sobre paternidade, 5 ministérios, uma vida com propósito, e mente, campo de batalha e mentalidade de escravo, e outros vídeos. Mas nós queremos agradecer aqui a participação da pastora Karine, psicóloga. Obrigado, Deus abençoe.
o seu coração, a sua vida, a sua casa e a sua família, por compartilhar conosco as suas experiências. E a primeira pergunta que eu quero falar e dizer é: ser mãe espiritual, biológica ou adotiva está contribuindo para ser uma melhor psicóloga? Conta aí para a gente o que isso significa, essa nova experiência para o seu coração e para a sua vida. Você diz que tem 15 anos na área de psicologia. Certamente, sim, nesses 15 anos, sim, você, como pastora, é mãe espiritual. Mas agora, juntando todos esses detalhes, mãe espiritual, mãe biológica ou adotiva, está contribuindo para que você seja uma melhor psicóloga? Conta aí um pouquinho para a gente. Pastor, com certeza. A questão da maternidade, ela acrescenta demais. Porque você não vai falar mais só da teoria, né? Só da técnica. Mas quando você vai falar com pessoas, com as pessoas, a questão emocional, a questão da maternidade, a questão pastoral, você já tem todo o emocional, o sentimento envolvido, né? E a experiência, a questão de você estar passando por isso. Então, assim, é fantástico. Então, assim, eu já conhecia a teoria, eu estudei a teoria, eu fui capacitada para o tema, mas vivenciar essa vida de maternidade, tanto espiritual como a questão adotiva, é algo que acrescentou bastante na minha vida, com certeza. A Fernanda já quer falar, mas vou fazer mais uma perguntinha. O que é a mente dentro da psicologia? Então, pastor, você vai encontrar dentro da psicologia várias abordagens. Então, tudo que eu vou trazer para vocês é dentro daquilo que é minha abordagem, tá? Eu sou psicóloga da abordagem cognitiva comportamental. E isso me dá um foco de visão diferenciado de outras abordagens, que não quer dizer nem melhor, nem pior, é só diferente, né? É a forma como eu me identifiquei para trabalhar. E aí, dentro dessa abordagem, a gente acredita que a questão da mente é onde tem todas as nossas crenças, é onde tem todo o conteúdo que nos faz interpretar essa realidade que nós vivemos. Então, assim, é um órgão, né? É uma parte nossa do nosso corpo extremamente importante que precisa estar saudável para que a gente possa viver de fato aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz. Então, porque uma coisa é Deus, o Senhor Jesus ser conquistado, outra coisa é eu viver isso. E para eu viver, eu preciso de saúde mental para eu poder usufruir de tudo, né? Então, é extremamente importante. Viu, pastora? A mente, estudada pela ciência ou pelos psicólogos, talvez alguns possam entender que ela possa ser interpretada. Mas eu queria perguntar para a pastora o seguinte: se a pastora concorda comigo que o coração e a mente dos homens, só Deus sabe esquadrinhar, só Deus conhece aquilo que é desconhecido e nós mesmos não conhecemos quem nós somos, e que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E a pastora, como cristã, certamente vai ter uma facilidade maior de orientar, né, as pessoas que estão necessitadas de uma orientação e de uma direção.
Perfeitamente, pastor. A mente é uma coisa que se estuda exaustivamente por muitas ciências, porque é uma coisa extremamente complexa. Então, é algo que somente Deus conhece mesmo. Então, isso que a gente consegue trabalhar, isso que a gente consegue mexer, é uma parte muito pequena. Né? São coisas muito mais profundas que existem, que aí, com certeza, eu acredito que só quem pode dar acesso é o Senhor. A Fernanda vai fazer aqui algumas perguntas, depois a gente vai conversando. Obrigada. Tá ótimo. Ô, pastora Karina, aqui fica uma disputa, eu e o pastor Almir, quem que pergunta, né? O povo está aqui falando que o som tá ruim, um pouco ruim, mas eles estão arrumando aqui, tá, gente? Seja paciente, estamos arrumando. É a primeira vez que a gente faz desse formato aqui, né? Mas já deu tudo certo. Se acalma aí que essa live vai sair e você vai ser edificado, tá bom? Pastora Karina, os nossos pensamentos, a gente estava comentando aqui durante essas 5 terça-feiras passadas que a gente fez live. Eu sou culpada. Ela está dizendo que ela é culpada, hein, gente? Não é não, pastora Karina, não é culpada, não. Pastora Karina, nessas últimas terça-feiras que a gente fez esses podcasts voltado para campo de batalha da mente, até mesmo no livro da pastora Joyce Meyer, né? Ela vai dizer ali, ela até usa um versículo de Provérbios, se eu não me engano, que é 23:7, ou 23:7. 23:7, né? Assim como a gente pensa, assim a gente é, né? Assim como o homem pensa, assim ele é. Assim, o versículo diz isso. E a humanidade precisa mesmo pensar mais sobre o que está pensando? Deu para ouvir, pastora Karina? Está travando aí? Deu certo? Perdão, pastora, eu não te ouvi. Eu não te ouvi. Tá bom, Faz a pergunta de novo. Vou perguntar de novo. Né? A humanidade, baseado no livro da Joyce Meyer, né, ela disse assim que, ela usa até o Provérbios 23:7, assim como o homem pensa, assim ele é. Nós, como seres humanos, precisamos pensar mais no que estamos pensando, porque às vezes a gente não pensa, né? A gente vai fazendo as coisas, mas precisamos pensar no que estamos pensando? Sim. Está me ouvindo, pastora? Saiu o som um pouquinho. Tá. Agora sim. Tá. Se eu conseguir ouvir a pergunta toda, perfeito. A questão de pensar sobre o que pensa é exatamente isso que a gente trabalha bastante com história. Dentro da minha abordagem, a gente vai falar que essa questão de viver sem pensar, sem refletir sobre o que está fazendo, são os pensamentos automáticos. Isso a gente funciona, porque a gente, mentalmente, a gente não tem a questão de todo momento ter que ficar pensando sobre o que vai fazer. Então, por exemplo, como andar, e aí eu tenho que lembrar, como é que eu ando? O pé, o outro pé, o outro pé. Nesse sentido, não. Nesse sentido, faz toda a questão você não precisar pensar. Mas a questão de decisão, a questão de escolha, a questão que eu estou fazendo na minha vida, para que caminho que eu estou indo, o que eu estou fazendo nos meus relacionamentos, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser revisto, principalmente quando a questão traz prejuízos. Porque, assim, uma coisa que eu acho fantástica em Deus, no nosso corpo, sinalizadores, sabe? Ele deixou na nossa vida sinalizadores. Então, assim, eu estou me relacionando, eu estou tomando decisões, e aquilo está trazendo prejuízo para mim, ou aquilo está trazendo desconforto para o meio. Eu tenho que parar e falar assim, opa, o que eu estou fazendo? E aí pensar
como que eu tenho agido, como é que o que tem vindo na minha mente que tem me conduzido a escolher e a decidir dessa forma. Então nós temos hoje muitas pessoas de orientação, porque já perderam essa noção de refletir sobre o que está fazendo. E aí nós, como psicólogos, entramos nessa parte. Né? Mas existem N pessoas, coisas não resolvidas, coisas que vão empurrando com a barriga, mas que está ruim, mas que não está legal, e que aí depois fala assim, puxa, não estou vivendo o que Cristo falou que eu viveria. Peraí, eu tenho certeza que não tem falta nele. Então é algo em mim que eu preciso fazer. Existe algo que eu preciso trazer como verdade para mim, para que eu possa desenvolver. Então, assim, pensar sempre no que eu estou fazendo é extremamente importante. Porque hoje em dia, ainda mais nessa correria, né, pastora Karina? As pessoas, elas ficam nessa correria, e elas não conseguem assimilar muitas coisas, né? E ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, é muita informação, né? E as informações vão chegando e a gente não consegue processar essas informações, né? E essa semana mesmo a gente teve uma informação atrás da outra, do Afeganistão, problemas aqui no Brasil, tudo. E as pessoas, elas não conseguem nem o tempo para assimilar e nem o tempo para sentir, né? Tudo que está sendo recebido. Então, a gente vai vivendo... E é por causa disso que as pessoas estão entrando nesse transtorno de ansiedade? Então, a questão do transtorno, primeiro, que existe a corrupção humana, né? Existe uma questão que, desde o pecado, a nossa questão física tem se deteriorado, tempos após tempos. Então, eu acredito que não só o transtorno de ansiedade, mas N transtornos que a gente acaba estudando e outros tipos de doença são resultados dessa vida de corrupção, sabe, da nossa carne, do nosso físico. O transtorno de ansiedade está muito em voga no nosso tempo, porque, de fato, esse ativismo todo, essa expectativa altíssima que as pessoas têm uma das outras, sabe? Essa questão de sucesso, e as pessoas, quando eu pergunto o que é sucesso, nem sabem responder o que é sucesso, então estão indo pelo que eles acreditam, que a mídia coloca e que outros falam. Então, assim, esse ativismo todo vai gerando ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado constante de alerta do corpo. A todo tempo em alerta, e o corpo não foi feito para estar em alerta todo o tempo. A ansiedade é para ser usada em alguns momentos. Quando eu preciso correr, quando eu preciso fugir de alguma coisa, quando eu preciso de algo rápido. Mas não é para viver o tempo todo em estado de alerta. Mas hoje estamos, porque assim, além dos medos que existem, a gente tem a questão de quero dar certo. Agora, esse dar certo, quer dar certo para o mundo ou quer dar certo para Deus? Porque aí os parâmetros são totalmente diferentes. Então, eu tenho certeza que as pessoas que são guiadas pelos parâmetros de Deus não vão se deixar levar por isso. Agora, precisamos fazer essa diferenciação de transtorno e de pessoas ansiosas. Porque quando fala de transtorno, está falando de uma doença, está falando de uma questão química que o corpo já deixou de produzir, que o corpo já assimilou de outra forma. Agora, existe o pensamento ansioso, existe a forma de conduzir a vida ansiosa. Esse a gente consegue com uma reflexão, a gente consegue com um aconselhamento, a gente consegue dar conta. O transtorno de ansiedade, aí a gente vai precisar de profissionais para estar nos ajudando, sim. É engraçado, pastora Karina, a senhora falou uma coisa muito interessante aí, que eu achei, que as pessoas normalmente elas pensam que ficar ansioso é ruim, né? E não, a ansiedade ela é importante também para a nossa vida, mas ela tem o seu momento, né?
Não, perfeitamente. A ansiedade tem o seu momento, o medo tem o seu momento, a raiva tem o seu momento. Tanto que a Bíblia vai falar assim, ó, ira, mas não peca. Então o problema não é se irar, é pecar. Então assim, existem momentos para todas as emoções que nós como seres humanos temos. Agora a questão é como eu as uso, em que momento eu as uso. Isso vai definir se isso vai virar doença para mim ou se isso eu vou usar para me favorecer na condução da minha vida. Antes de passar para o pastor Almir aqui, outra coisa que eu achei interessante que você falou foi na questão também da pessoa, do transtorno e da ansiedade, né? Tem pessoas que são ansiosas e elas acham que já estão com o transtorno de ansiedade. Isso também entra também no caso da depressão, né? Tem pessoa que só porque está triste, aí acha que está depressiva. Qual é a diferença nisso aí, né? Da ansiedade você já falou, mas na depressão, né? Que a pessoa às vezes está triste e fala que está depressiva e não está. É um momento de tristeza, né? Perfeitamente. Eu acho que no senso comum, pastora, a gente vai encontrar muitos palavreados que são usados totalmente fora da onde eles deveriam ser usados. Por exemplo, tem gente que fala assim, surtei. Vocês não têm noção do que é uma pessoa surtada. É uma pessoa que saiu fora da caixinha e ela vai ficar aí pelo menos uns 15 dias fora do ar. Então, assim, surto dentro da questão da psicologia não tem nada a ver com isso que o pessoal diz assim, surtei. Que bom que seria que todo mundo que surtasse daquele jeito. Mas, por exemplo, a questão da depressão, sim. Depressão, ela tem o conteúdo de tristeza, mas ela não é só tristeza, né? E ela não é. E existem momentos na nossa vida que nós vamos ficar depressivos, não no quesito doença, mas no quesito no estado de espírito. Por exemplo, a perda, a morte de alguém vai nos entristecer profundamente e vai levar um tempo para que a gente consiga voltar, né, como éramos. Mas a depressão, o transtorno que leva à depressão, ela é uma doença e ela precisa tanto de terapia como de medicamento, porque ela é uma alteração química no corpo. A depressão, ela é uma alteração química. Então não adianta as pessoas falarem assim, não, se esforça, sai da cama, vamos fazer uma coisa diferente, você só fica aí. Não, é uma condição física que leva ela a ficar dessa forma. Então, o que vai ajudar ela, de verdade, é o medicamento e uma terapia, na questão de doença. E eu achei tão legal vocês falarem sobre isso, queridos, porque assim, no meu consultório, 99% são cristãos. E metade desses cristãos vão meio que agente secreto. Olha, eu estou aqui, mas ninguém pode saber. Sabe? Como se fosse assim, nossa, é pecado eu estar procurando, porque eu devia crer só que Deus vai me curar. Deus vai curar, assim como Ele cura a hipertensão tomando remédio, assim como Ele cura a diabetes tomando remédio, e assim como Ele cura por meio de milagre também. Então, assim, usar dos meios que existem não diminui a minha fé, pelo contrário, eu estou usando tudo aquilo que Deus deixou para que eu fizesse uso, e assim pudesse receber a cura. Então eu conheço pessoas que foram milagrosamente curadas e tem pacientes que foram por meio do processo de medicamento e de terapia. Então, assim, a igreja, ela ainda, eu acredito, mediante as igrejas que a gente acaba visitando, que a gente acaba conversando, conhecendo, se aproximando bastante, ainda é um tabu alguns temas, e questão de transtorno mental é um deles. Aí vai se confundir muito com libertação, com as coisas assim, que eu acho que assim, aí entra o conselho da igreja, sabe? Precisa que pessoas capacitadas por Deus possam estar analisando mesmo e pedindo discernimento do Espírito para que conduza a pessoa para o lugar certo. Se é libertação, que vá para a libertação, mas se é uma questão médica, que vá aos médicos para que ele possa trazer resultados que vão favorecer e trazer uma melhor condição de vida para a pessoa. Legal, pastora Karen. A senhora falando aí, até a pastora Sônia comentou aqui,
que a palavra surtei virou gíria, né? Todo mundo surta agora. Total. E assim, eu brinco, eu falei assim, eu vou levar vocês lá no hospital psiquiátrico para vocês verem o que é surto. Aí vocês vão ver que não tem nada a ver disso que vocês estão vivenciando. Outra coisa que você falou aí é nessa questão dos cristãos, né? De ter essa dificuldade de encontrar ajuda, né, médica, né, ainda mais no campo da psicologia. Ainda assim, a gente, não só cristãos, né, hoje até que cresceu um pouco, mas ainda assim tem pessoas que ainda têm resistências, né, de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra. No podcast, assista aí o nosso podcast sobre campo de batalha da mente, acho que foi no 3º episódio, eu até contei um pouco da minha história, que eu tive eu tive essas crises de ansiedade, né? E chegou um momento que eu não estava conseguindo lidar com isso, não estava conseguindo lidar com a situação. E quando eu pedia sempre para o pastor Rogério, para a pastora Sônia, pastor, ora por mim, eu não estou bem, está acontecendo isso, e eles... Um dia eles começaram a orar e um dia eles foram na minha casa, porque eu chamei, nem dormi, eu conseguia dormir, para você ver que às vezes eu ligava para os pastores porque eu não conseguia nem dormir. E aí os pastores foram na minha casa e eles falaram, Fernando, você precisa procurar um psiquiatra. Isso para mim foi um choque, porque eu falava, eu? A gente fica pensando, poxa, eu procurar psiquiatra, eu, né? Cristão, o que o povo vai dizer de mim, né? Pastor ainda mais, né? O que vai dizer de mim? Procurando pastor. Psiquiatra. E eu precisei. Foi uma resistência muito grande. Até a minha tia arrumou um psiquiatra, até eu ir lá, foi uma resistência muito grande. Quando eu cheguei lá, a psiquiatra falou comigo, vai tomar um remédio. Até para mim tomar um remédio foi uma resistência, eu não queria tomar. Então, foi tudo isso. Eu posso dizer que foi Deus me quebrando, sabe, pastora? Deus me quebrantando. E eu precisei. Não que a gente não... Deus mostrando que eu precisava da ajuda de médicos, né? Às vezes a gente crê no milagre, mas a gente não crê no milagre através dos médicos, através de um psiquiatra, através de um psicólogo, que é necessário, né? Verdade. A gente não consegue, muitas vezes, pastor, enxergar que esses recursos que existem foi Deus. Não estou falando para ir buscar nada zen, eu estou falando assim, os médicos, sabe? Aqueles profissionais que estudaram o corpo para que pudesse estar ajudando. E, pastor, se você me permite, antes de ir para a psicologia, eu tive o falecimento do meu pai e eu tive depressão. E eu achei, depois, né, quando eu passei por isso, achei horrível. Mas depois que eu fiquei bem, eu achei algo fantástico, porque assim, a sensibilidade, a empatia que eu comecei a ter com relação às pessoas que vivenciavam esses transtornos da mente, como foram importantes. Porque assim, na igreja a gente vai entendendo que não, faz campanha, é só Jesus, e continua sendo só Jesus. Inclusive, quando eu recebo pessoas para conversar, tá, e eu percebo que existe essa necessidade de procurar uma ajuda médica, a gente ora para que Deus dirija no melhor psiquiatra que vá ser assertivo com ela, no psicólogo que de fato vai ajudar ela. Então a gente busca Deus em todo tempo, mas usa os recursos que Deus nos deixou. Então assim, ainda é um tabu muito grande na igreja, eu percebo. Eu acredito que à medida que a gente for discutindo esses temas, né, como vocês estão fazendo hoje, isso vai abrir a mente de muitas pessoas. Eu estou atendendo uma paciente que ela já tem 15 anos de depressão e ela não tratou, porque é da igreja. Como é que ela vai tomar remédio? Nossa, não está certo, Deus vai me curar. E a gente tem conversado e ela aceitou, e aí ela entrou com o medicamento, ela está muito bem, muito bem. Agora a gente está mexendo com todo o prejuízo que esse tempo estendido sem tratamento causou nela, mas assim, ela já consegue assimilar, ela já consegue ter vontade de viver, ela já consegue pensar no futuro, e isso é fantástico. Mas a igreja precisa discutir esse tema e quebrar
o preconceito, entender o que de fato é, o que não é de forma aleatória, não vou buscar ajuda de qualquer pessoa. Eu já recebi pacientes cristãos que foram em psicólogos que não eram cristãos e não foram muito legais, né, acabaram não sendo profissionais e entraram na fé da pessoa. Isso daí é inconcebível, mas acontece. Então, assim, uma orientação, procurar pessoas de preferência que sejam do nosso meio, com certeza. Mas na falta delas, eu tenho certeza que ainda assim Deus vai usar da misericórdia, da graça dele, para ajudar essas pessoas. Só falando aqui, pastora, nós já estamos com mais de 12 pessoas nos assistindo. Curta aí o nosso canal, né? Curta aí, compartilha, comenta. Tem uma mensagem aqui da Lucimara, né, Lucimária, que trabalhou comigo, ela é psicóloga também. Ela falou assim: falam que procurar psicólogos porque se não estão loucos, né? Pessoas acham assim: não vou procurar psicólogo não, porque eu não estou louco, né? Eu não estou louco, não vou procurar. Todo mundo acha que psicólogo é problema para quem está louco, né? E não é assim, né? É isso mesmo. Pelo menos todos que chegam para mim com essa barreira, é o primeiro pensamento. Mas eu não sou louca. Falei assim, filho, então nós estamos no lugar errado, porque eu tenho um pouquinho de loucura. Então, assim, de louco, todo mundo tem um pouco. Agora, a questão de estar babando, a questão de perder consciência, não, você não está, de fato, não está mesmo. E aí, todos, esses 15 anos, né? Eu tenho muitos pacientes que voltam sem ter até um transtorno. Eles voltam porque querem fazer uma revisão da vida deles. Assim, de como isso é bom. É bom você ter um profissional para te orientar, para te acompanhar. Isso é muito legal, né? E assim, estudou para isso. Então, é gostoso. Para quem experimenta, sabe que é muito bom. Pastora. Fazendo merchan da minha profissão. Isso, tá certo. Tá certo. Depois a pastora vai ter uma oportunidade de falar o seu e-mail para as pessoas e continuar aí fazendo a propaganda. Eu quero falar o seguinte, pastora. Tudo que a gente vai fazer aqui, eu e a pastora Fernanda, a gente não conversa, não comenta quais são as perguntas, mas eu quero dizer para vocês que nestas 3 perguntas que a pastora Fernanda fez, eram 3 perguntas minhas, e o mais interessante é que ela foi na sequência. Se fosse perguntas aleatórias, era uma determinada situação. Mas que é o mesmo espírito, então o espírito... Exato, para ver como nós estamos sintonizados. E isso é bom. E a pastora também me respondeu a 4ª pergunta que eu tenho, que fala a respeito do tabu. Mas eu quero voltar aqui e perguntar o seguinte: dentro da psicologia da pastora, dentro do consultório da pastora e psicóloga, a pastora recebe mais crianças, adultos, ou trabalha com famílias, ou trabalha de formas diversificadas? E qual é a melhor forma de se trabalhar para ter um resultado melhor? Porque às vezes a gente está tratando, por exemplo, estou falando como leigo, uma determinada criança, e às vezes é necessário tratar os pais, às vezes é necessário tratar as famílias. Então eu gostaria que a pastora e psicóloga comentasse com a gente qual é a melhor forma de alcançar um bom resultado na vida de todos. Pastor, assim, o campo da psicologia, os temas que existem para trabalhos são muito amplos. É amplo mesmo, assim, são inúmeros os casos para serem tratados. Então, assim, à medida com que a gente vai avançando na profissão, a gente vai escolhendo aquilo que melhor se encaixa, aquilo que eu quero me deter no meu estudo, aquilo que eu quero focar mais. Então, assim, já teve época que eu atendi criança, já teve época que eu atendi casal, sabe? E foi mais uma experiência para saber aonde que eu me encaixaria mais como profissional.
E hoje eu atendo adultos individualmente. Foi a melhor forma que eu vi para o meu trabalho. E, de preferência, pessoas com transtorno. Pessoas que vão só para uma análise, para uma questão sem muita definição, sem muito foco, eu nem assumo muito. Mas pessoas com transtorno, pessoas com algo focal para ser trabalhado, eu acabo pegando. Agora, olha que interessante, eu vou falar da minha experiência, aí tem a psicóloga, a colega que está ouvindo aí, e outras pessoas que possam estar ouvindo, e que conheçam de alguma forma o que eu vou falar, mas, por exemplo, crianças, eu me dei muito bem com crianças, foi muito legal o trabalho com crianças, mas assim, na minha experiência, eu trabalhava com a criança, eu passava 6 sessões, aí já tinha que chamar os pais, porque aí você via que a questão mesmo não estava na criança, mas sim no trabalho dos pais. Mas nas crianças que vieram até mim. Então, não foram crianças com transtorno, a maioria foram crianças que vieram por mau comportamento. E aí, quando é por um mau comportamento, 99% delas eram os pais. Já recebi casais para tratar, e em alguns casos, a questão não era casal, não era casamento, a questão era individual que eles precisavam se resolver. Então, assim, é muito amplo. Então, assim, não dá para dizer assim, ó, esse tem que fazer isso, esse tem que fazer aquilo. Eu acredito que existem diversos profissionais, e quanto mais específico ele for, eu acredito que ele vai ter maior material para estar trabalhando. Porque, assim, é um foco de estudo que a pessoa acaba pegando e se tornando especialista naquilo. Isso é muito interessante. Mas todos os casos a psicologia trata. Não existe caso que a psicologia não trate no quesito mente e comportamento. Todos os casos a psicologia ela é possível de ser tratada. Pastora, vou deixar o pastor Almir perguntar aqui, mas nós temos uma pergunta aqui do povo que está nos assistindo. Se você tem pergunta, pode fazer pergunta que a gente transmite aqui para a pastora Karina. Não deixa de perguntar, não deixa de fazer seu comentário aí, que a gente vai transmitir tudo que vocês perguntarem aqui para ela, tá bom? Isso. A gente quer dizer que a nossa prioridade é vocês. Se vocês tiverem pergunta, primeiro são as suas perguntas. Mas para mim não perder aqui o foco, só perguntar uma coisa para a pastora e psicóloga, para mim entender. Às vezes a pastora usa o termo transtorno, mas fala para mim, estou falando como leigo, que eu não consigo entender e nem diferenciar o que é transtorno e o que não é transtorno. E com que sintomas uma pessoa deve procurar o psicólogo ou a psicóloga? O pastor mandando ver. Excelente. Às vezes a gente se perde, né, nos termos. Pastor, quando a gente fala transtorno, a gente não está falando de uma condição de personalidade, a gente não está falando de uma condição de escolha de ação, a gente está falando de doença. Transtorno é doença. Então, e quando se fala em doença, está falando de não só uma questão prejudicial cognitiva, mas um componente químico que precisa ser trabalhado com medicamento. Então, por exemplo, o transtorno de depressão maior. O transtorno de depressão maior é uma doença que precisa de medicamento e precisa de terapia, porque o medicamento vai agir com a serotonina, dopamina, noradrenalina, que deu uma baixada, e a terapia vai mexer com toda a cognição dela que essa depressão trouxe. Então, todos os pensamentos dela, como ela se enxerga, como ela enxerga o mundo, como ela enxerga as pessoas, como ela enxerga as coisas. Então, quando fala de transtorno, está falando de doença. E na segunda... Pode continuar. Imagina. E na segunda pergunta eu me perdi. Pode voltar? Qual que é a segunda pergunta? Segunda pergunta é: quando que eu sei que eu tenho
está começando esse transtorno que eu preciso procurar um psicólogo ou uma psicóloga. Porque às vezes a pessoa fica sem dormir e... Perfeito. Pode responder, faz favor. Pastor, quando procurar um psicólogo? Primeiro, quando esses sintomas, então, por exemplo, eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo há uma semana. Mas por que você não está dormindo? Mudei de emprego, ou eu estou num novo relacionamento. Sabe, mudou alguma coisa da vida da pessoa. Então, pode trazer alguma alteração, tanto no sono como no apetite. Pode trazer algum tipo de alteração. Mas esses sintomas, por exemplo, de sono, de falta de apetite, de desesperança, de tristeza profunda, de choro, for muito constante, sabe, por muito tempo, e você já está 15 dias, um mês desse jeito, algo que dá para se olhar e pensar assim, opa, não está normal, né? Então, seria interessante. E aí o psicólogo vai ter a possibilidade de avaliar e pensar, não, essa sua atual condição é por causa de várias mudanças que aconteceram na sua vida. Ou ele vai falar, ou ele vai diagnosticar que você está vivenciando um transtorno e aí sim te encaminhar para um psiquiatra. Então, assim, é quando esses sintomas desconfortáveis são permanentes, sabe? Eles são frequentes, permanentes não, são frequentes. Aí é hora de estar procurando, sim, um profissional para estar avaliando. Não quer dizer que você está doente, mas o profissional é a melhor pessoa para dizer isso para você. Pastora Karina, temos uma pergunta aqui da Neia Pereira. Ela é minha tia, ela mora em São José. Tem um povo de São José aí. Às vezes tem um povo de Recife, um povo de... ela perguntou assim, o extremo do suicídio é fraqueza da mente? A questão do suicídio, ele é extremamente complexo, porque ele envolve vários fatores. Então, não dá para definir numa coisa assim tão simples. Agora, o que a gente pode dizer, o que é certo, é que o suicida, ele não quer morrer, ele quer deixar de sentir dor. Então, é algo que está doendo demais nele e ele não está dando conta. Então, essa pessoa precisa de ajuda para que seja avaliada, né, que fator que está levando ela a esses pensamentos de suicídio, a esses pensamentos de morte, para que a gente possa conseguir auxiliar ela da melhor forma possível. Mas suicídio é a pessoa gritando que está doendo demais, está doendo, e eu não estou dando conta. Suicida não tem vontade de morrer, suicida, ele quer deixar de doer tanto, sabe? E aí a gente tem encontrado muitas pessoas assim, até mesmo por essa vida que está tomando rumos muito ativistas, esse rumo muito desassociado de afeto, famílias desestruturadas, condições de miséria, condições de como que eu falo? Olha só, olha que coisa super interessante. Por exemplo, pais super protetores que acabam gerando filhos, uma coisa que é consenso, está doendo demais. É alguma coisa que está doendo demais e a pessoa não está sabendo lidar com aquilo. E aí, por isso que ela acaba partindo para essa decisão. Mas ela só quer se livrar da dor. Só quer se livrar da dor e não vê outro meio de fazer isso. Sim. Pastora, a Luciana Pires perguntou aqui para a gente, problemas hormonal desencadeia as crises de ansiedade? Então, por exemplo, quando vai um paciente no meu consultório, e aí é uma prática, o que eu acredito de muitos colegas, a gente sempre questiona se os exames periódicos estão todos em dias. Porque, assim, às vezes, sim, a pessoa está vivenciando, por exemplo, uma depressão e a tireoide dela, que tá desregulada. Ou, às vezes, ela está tendo esses sentimentos de tristezas
e é só uma bagunça hormonal por causa da menopausa. Então, assim, antes da gente fechar diagnóstico, antes de a gente gerar uma hipótese, a gente sempre questiona se a pessoa está com toda a questão de exames, de condição de saúde em dia, para que aí a gente possa estar dizendo se aquela depressão vem de transtorno mental mesmo. Pastora e psicóloga Karine, quais as enfermidades e doenças que uma mente doente pode causar? Nossa. Inúmeras, mas cite alguns exemplos. N doenças pode estar causando. Então, por exemplo, eu vou citar a ansiedade porque é algo que está assim... quando chegou a pandemia, a questão do isolamento, ela alavancou muito essa questão de ansiedade. Então, a gente tem recebido no consultório bastante casos de ansiedade. Ansiedade e depressão são bastante casos, principalmente advindos da questão da pandemia, que tem toda a questão, tanto de isolamento, como o medo, né? O medo de ter que ir para o hospital, o medo de morrer. Então, tem gerado bastante isso. Vamos pensar na ansiedade. A ansiedade, ela vai se definir no corpo, né? Tem os sintomas físicos, perdão. Então, tem taquicardia, tem tremor, tem suor, alguns têm dores de cabeça profundas, vivenciados por muito tempo, acaba gerando doenças particularmente físicas. Aí a gente não está mais só falando da questão da ansiedade, mas, por exemplo, o corpo já está cansado de viver nesse estado de alerta. Então, você vai debilitando o seu corpo. E aí você vai baixando a sua imunidade e aí vai ficando suscetível para outros tipos de doenças, com certeza. E a gente também vai trabalhar a questão de comorbidade. Então, a ansiedade acaba trazendo uma depressão em conjunto, uma pessoa que está com ansiedade acaba entrando em obesidade, que é doença também. Então, assim, a questão emocional, a questão da mente, ela pode gerar N coisas no nosso corpo, que aí não se torna mais só um conteúdo emocional. E quando eu digo conteúdo emocional, é que vai fazer o exame, o coração tá bom, vai fazer o exame, os hormônios estão bons. Aí é uma condição somente emocional. Mas não, aí você vai ver que, aí, por exemplo, a ansiedade pode gerar uma hipertensão, se ela for vivenciada por muito tempo. Então, assim, ele pode trazer outras doenças para somar ela, se não for tratado, com certeza. Pastora, falando agora de comportamento, né? Que tem muitos comportamentos que da maneira como a pessoa pensa. Tem pessoas, no livro da Joyce Meyer, ela fala muito também das pessoas que vivem na autocomiseração, né? As pessoas que se fazem de coitadinhos. E existem pessoas que vivem a depressão ou vivem a ansiedade, mas às vezes vivem por muito tempo, mas com esses pensamentos de autocomiseração. Será que é uma depressão ou não? Ou pode ser só esse sentimento assim de que eu sou coitado? Existe isso também? Não sei se eu pude explicar direito. Sim, entendi. Então, você vai achar esse conteúdo de autocomiseração tanto numa forma de viver mesmo, porque, por exemplo, tudo que a gente vivencia, mesmo as questões ruins que você permanece vivendo, você tem algum ganho com ela. Então, por exemplo, a autocomiseração acaba tendo a atenção das pessoas. E aí eu não consigo ver outra forma de ter a atenção das pessoas que não sendo desse jeito. Então, por exemplo, na abordagem cognitiva comportamental, a gente acredita que aquilo que a pessoa pensa, ela vai usar como forma de interpretar o meio que ela vive. E quando ela interpreta, ela age nesse meio.
e ela vai agir conforme aquilo que ela pensou. Então, por exemplo, se eu tenho essa questão de autocomiseração, a minha postura, a minha fala, assim, tudo vai indicar, tudo vai expressar isso, né? Assim, não tem como a gente pensar uma coisa e se comportar de outra forma, a não ser que seja ator ou atriz, né? Mas tirando esses dois conteúdos, a gente vai reagir, a gente vai agir no meio conforme aquilo que a gente pensa. Agora, a autocomiseração tem, por exemplo, em alguns depressivos, mas não é em todos os depressivos. Então, assim, esse fato não define se ele tem a doença ou não. Existe um modo de vida mesmo. Por exemplo, eu trabalhei por muito tempo na ação social, né? E a forma como eu penso ação social, eu, Karina, penso ação social, não é a ideia de você só dar aquilo que a pessoa está necessitando, mas trabalhar com ela para que ela se torne alguém que consiga trazer esse recurso para si mesmo. Não viver de ajuda das pessoas, mas trazer. Talvez num primeiro momento precise de ajuda, mas trabalhar para que ela depois consiga fazer os seus próprios recursos. Mas eu encontrei várias pessoas que preferiam viver nessa condição. Então, assim, por quê? Porque tem um ganho, isso. Não é um comportamento adequado, não é saudável, mas aí a pessoa pensa que se ela for conseguir gerir o próprio recurso, ela não vai mais ter ajuda de ninguém. E aí ela opta por continuar vivendo essa depressão, porque na mente dela não existe outra possibilidade. Então, assim, a mente ela vai definir todo o nosso comportamento. A mente vai definir todo o nosso comportamento. Por isso que trabalhar a questão da mente, trabalhar a questão da palavra de Deus. Quando eu tenho a oportunidade de ministrar lá na nossa igreja, eu falo, gente, a gente precisa ler muito a palavra de Deus, porque aquele conteúdo vai entrar na mente, e daqui a pouco a gente vai estar agindo conforme aquilo. Então, assim, quando a Bíblia diz, olha, estude ela quando estiver de pé, deitado e tal, não é só uma questão abstrata, uma questão física mesmo, porque esse conteúdo vai para a nossa mente, e aí a gente vai conseguir agir segundo aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está estudando. Então é extremamente importante aquilo que existe na nossa mente para aquilo que a gente vai se comportar. É interessante, né, pastora, porque até mesmo muitos vão dizer que a Bíblia é um livro meio que ultrapassado, os jovens vão dizer que é cringe, né? Mas a própria palavra diz que a gente deve renovar a nossa mente, né? Ter a nossa mente renovada, transformada, né? Porque, creio, né, até Paulo vai dizer isso em Romanos, né? Como você mesmo disse, é o nosso pensamento que vai definir os nossos comportamentos. Então, um cristão que fala uma coisa e vive outra, né, não condiz. Ele precisa ter uma transformação de mente para viver essa nova vida, né? Não Sim. basta só conhecer intelectualmente, né? Ter essa prática todo dia. E esse caminho, pastor, lidando com as pessoas é um pouco difícil, assim, porque às vezes os outros como que fala assim, quer mudar o comportamento do outro, né? A gente sempre tem mania de achar que o outro está errado, né? Mas não consegue nem mesmo se moldar, né? Até no livro da Joyce Meyer, ela vai dizer assim que tem pessoas que falam muito sobre, como que eu posso dizer, as pessoas que ficam muito encontram o bode expiatório, né? Aquelas pessoas que ficam encontrando um culpado, mas elas mesmas não se enxergam, elas acham que o errado está no outro. E às vezes o erro está nela, é ela que precisa se moldar para isso. E moldar esse comportamento é algo fácil, difícil, ou como diz, né, a pessoa tem que querer, tem que partir dela também. Porque às vezes o psicólogo, o psiquiatra faz todo um trabalho. Mas se a pessoa não se interessar também,
é em vão, né? Não sei. Então, precisa ter a parte dela também nisso aí? Sim, com certeza. E, infelizmente, pastora, eu acredito que esse pensamento de que a culpa é do outro é o mais comum que a gente vai achar. Então, assim, mas algo positivo que tem em relação à psicologia é que as pessoas que acabam procurando o consultório, na sua maior parte, vai porque sabe que tem um problema. Não sabe qual é, não sabe de onde vem, não sabe como sair, mas entende que tem algo nela que precisa ser mudado, algo nela que precisa ser transformado. E aí, essas pessoas que chegam dessa forma, conseguem evoluir muito bem no tratamento e consegue, assim, sair bem, né, ter alta, né, consegue estar bem. Agora, existe um pequeno número que acaba indo lá e fala que é o outro, que é o terceiro, mas aí o psicólogo que conduz aquela terapia acaba fazendo com que a pessoa perceba que não tem nada a ver com o outro, né? Então, assim, é interessante. Agora, se ela permanece nesse pensamento, não, é o outro, ela não vai ficar na terapia, com certeza. Ela não fica. Eu sei, eu já recebi pessoas assim, pouquíssimas, graças a Deus, muito pouco, mas já recebi e a pessoa acaba não ficando mesmo. Porque, assim, o mais importante para você resolver um problema é você reconhecer que tem ele. Se você não reconhecer que tem ele, pode o presidente falar, pode a sua mãe, seu pai, não adianta. Aí a pessoa precisa cair em si, a pessoa precisa perceber, é o filho pródigo. Quando ele viu que estava comendo junto com os porcos, ele falou, nossa, tem a casa do meu pai. E aí a atitude que ele chega lá é totalmente diferente da atitude que ele sai. Então, assim, é preciso, o passo mais importante é a pessoa reconhecer. Existe um problema e eu preciso resolver. Isso é tão real, né? Porque as pessoas, elas, né, isso começou no Jardim do Éden, né? Quando Adão jogou a culpa para Eva, Eva jogou a culpa para o diabo, e assim foi, né? A história da humanidade é essa. A gente sempre tenta achar um culpado para os nossos problemas. E eu falo até de mim, né? Quando eu comecei a buscar mais a Deus, né? Na minha juventude, tô brincando. Lá, e eu buscava e eu falava para Deus assim nas minhas orações, né? Deus, muda fulano, muda ciclano, muda, né? A gente sempre fala assim, né? Mas aí Deus começou a tratar comigo e falou assim, não, eu preciso mudar você, né? Porque você às vezes é igual o fulano, né? E mostrava que o fulano era o meu reflexo, né? Eu estava me vendo no espelho, né? O comportamento do fulano me incomodava porque não por me incomodava somente, mas porque era o meu comportamento. Então eu precisei olhar para mim, né? Não olhar mais para o outro e olhar para mim e ver que eu precisava de mudar muitas coisas, né? Então a gente tenta fazer esses caminhos, né, de apontar e precisamos olhar para nós mesmos. Tem mais alguma pergunta, pastor Almir? Pastora, tem algumas perguntas, mas não vai dar para perguntar todas. Pode falar, pastor. Só para não perder a linha de raciocínio, me perdoa interromper, mas só para não perder, pastora, e a gente vive num ambiente cristão. Como isso acontece na igreja, né? Exatamente. Não, eu não estou bem por causa do pastor, eu não estou bem por causa do líder do Ministério Infantil, eu não estou bem por causa da diaconisa que não me tratou bem. Olha, é muito mais assertivo e você vai ter muito mais sucesso você falar assim, não, eu vou mudar e pronto. E aí eu vou me beneficiar com tudo isso. Mas assim, casal, olha, não, todos os casais que chegaram para nós em aconselhamento, ele nunca foi reconhecendo que o erro estava neles mesmos. Olha aí, sempre... casais que estão assistindo a live. Não, é a minha mulher que não faz isso, é o meu marido que não faz isso. E a minha pergunta sempre mas e você, o que você tem? O que você tem para mudar?
Porque assim, você não vai conseguir mexer no outro, mas em você consegue. O que você quer mudar? Então, assim, é uma coisa que é muito comum e está na nossa igreja também, essa culpa de terceiros, é sempre do outro. E as pessoas, elas tinham que encarar de um modo diferente, porque assim, se o problema sou eu, tá muito mais fácil, é só eu mudar. Exatamente. E antes de passar para o pastor Almir, é uma coisa interessante também, né? Que Jesus, ele, quando ia curar alguém, ele falava, né? Ele sabia que a pessoa estava doente, né? Mas ele perguntava, o que queres que eu te faça, né? Precisava ter um reconhecimento da pessoa. Não bastava ele curar. A pessoa tinha que reconhecer que precisava de ajuda, né? E às vezes a gente precisa disso também, reconhecer que precisamos de ajuda. Pastor Almir? Eu quero convidar as pessoas para acessar o nosso vídeo Mente, Campo de Batalha e os 10 desertos de mentalidade de escravo. Mas, finalizando, eu tenho uma pergunta para a pastora e depois ela pode dar aí o seu e-mail, fazer as suas considerações e dizer aonde fica o consultório da pastora. Mas, na sua opinião, qual é o maior psicólogo que já existiu e por quê? A pastora Fernanda está dando risada. Aí eu não tenho nem dúvida, nem demoro, e eu vou tirar nota 10 nessa. É Jesus, com certeza. Eu gosto muito da leitura bíblica, gosto demais. E não só porque ela alimenta a minha vida, mas porque é uma carta de amor do Pai para nós, e como eu uso a Bíblia no meu consultório. E sem precisar falar que é Bíblia. Eu pego os princípios de Deus e aplico na vida das pessoas. E aí elas ficam bem. Então, assim, são princípios de Deus sendo aplicados na vida das pessoas, e mesmo aquelas que nem sabem, nem creem ainda. Mas são princípios que, de fato, são reais, são verdadeiros. E aí posso citar a questão do perdão, que é um princípio de Deus, e que todo mundo sabe que traz cura para as pessoas, que é necessário liberar isso. O princípio da transparência que Cristo tinha, o princípio do amor ao próximo, do se doar para as pessoas. Então, tudo isso eu uso no consultório e os pacientes têm muitos resultados com isso. Então, com certeza, Jesus é o maior, melhor, é o top com relação à psicologia, com certeza. Queria muito agradecer o convite de vocês, muito, muito obrigado mesmo. Adoro falar sobre esse tema, porque eu sou apaixonada pela minha profissão e estou à disposição. Eu chamar, tem os meus contatos aí, pode estar passando para o povo, se eles quiserem. Eu atendo em Taubaté, em uma clínica que existe lá, e fiquem muito à vontade. Meu e-mail é Carina com C, psico@hotmail.com. Se você precisar entrar em contato, fique muito à vontade. Às vezes, só uma orientação já é algo que vai fazer bastante diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, pastores. Nós que agradecemos, pastora Carina, pela participação, que Deus venha abençoar a sua vida. Já colocamos aí o seu e-mail, tá errado ali, é Carina, né? Carina, tá K-A-R-A-O-F. Tá. Eles vão arrumar aqui, pastora, vai dar tudo certo. Não, mas essa pastora não deixa passar nada. A gente tá atento aqui, ó, tá atento. Mas agradeço a participação, né, pela disponibilidade, né? Você falou que estava viajando e ainda assim se disponibilizou para estar aqui participando, né? Deu esse minutinho aí com o marido, com os filhos, né, para estar aqui nos atendendo. Então, que Deus abençoe muito grandemente a sua vida, o seu ministério, né? Aí o pessoal da Celebre Vida, todos estão aí no nosso coração, né? Um carinho por todos, né? Todos nós aqui temos um carinho por todos. Então, eu não sei se o seu Instagram
tá aí, se as pessoas quiserem te achar lá também, não sei, né? Mas, tá, pastor? Meu marido que criou, nem sei como está escrito lá. Mas tá bom, é mais fácil. Depois coloca no canal, pra gente divulgar. Tá bom, coloque sim, tá joia. Então, querendo encontrar a pastora Karina, vá no e-mail dela. Agora sim, ó, carinaofpsico@hotmail.com, né? Então, Deus está no controle de tudo, Deus está operando, e eu agradeço, pastora Karina, porque esse momento foi muito edificante, receber você aqui, poder compartilhar um pouco da sua experiência no consultório, como pastora também, né? É muito interessante, serve para o nosso aprendizado, até nós mesmos, cristãos, né? Porque às vezes a gente julga o problema do mundo, mas, né, somos nós que precisamos ser tratados, curados, transformados. E às vezes a gente ainda tem essas resistências. Então foi bom você, como pastor e psicóloga, estar nos orientando aqui nessa noite, né? Se você está aí passando por alguma situação difícil, se você está aí com esse transtorno e às vezes fala, é o demônio? Não. Né? Talvez você precisa de um tratamento, você precisa de ajuda, de psiquiatras, de terapeutas, de psicólogos ali que vão te apoiar. Então, não negligencie, né? Deus deixou os homens para isso, para nos ajudar. Às vezes a gente quer a ajuda direta de Deus, não que Deus não possa fazer, mas Ele deixou uns aos outros, e nós precisamos uns dos outros. Então, eu agradeço, pastora Karina, por essa sua disponibilidade, por você estar participando aqui com a gente. E nós só temos que louvar ao Senhor pela vida de vocês aí de Taubaté, né? Agradeço os meninos aqui que, né, deram a ideia, porque quase que a gente já estava desmarcando, né, pastora? Já tinha até mandado uma mensagem. Não, vamos desmarcar, então. Não, se dependesse do nosso conhecimento tecnológico, nós tínhamos desmarcado. Já tinha desmarcado. Graças a Deus, porque tem gente que... Tem. Deus capacitou. Então, pela vida do Zé, do Jonatas, do Rodolfo, que o nosso carinhoso, em memória do Rafael Rosa, né, que ele chamava o Rodolfo de Rodolfo Não Abrantes, está aqui. Né? Rodolfo Não Abrantes, né, com muito carinho ele brincava com ele. Então, nós agradecemos o João Vitor também, que está aqui. Então, todos o pessoal da técnica aí. E só passar para o pastor Almir, se ele quiser fazer algumas considerações finais, pode fazer, pastor. Quero dizer que na terça-feira nós vamos ter o podcast às 20h20 e vamos falar e ter uma conversa, eu e a pastora Fernanda, sobre moradias da iniquidade. É algo interessante, eu convido todos a assistirem. E quero aqui mandar um abraço para a pastora Karine, que Deus abençoe, e dá um abraço na família. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, pastora. Só lembrando também que amanhã nós temos aqui live com o Ministério Zion, Ministério de Jovens. Né? Vai iniciar aí essas lives, participe com a gente, contamos com a presença de todos vocês. Né? No domingo nós temos a Escola de Ministério, só que na Escola de Ministério vai ser pelo Facebook, tá? Depois a gente sobe para o YouTube. E domingo à noite, 6h30, culto de celebração. Não perca. Se você pode vir presencialmente, venha presencial. Mas se não pode, assista online aí com a gente. E também tem a Escola de Ministério online e presencial aqui. Quem quiser vir presencial, pode vir. Para presencial é 8h30, porque tem um cafezinho aqui, os irmãos do manto, né? Traz aquele café abençoado, a mineira ali, que só não traz o pão de queijo, né, mineira? A Adriane está ali. Né? Mas ela traz o café, graças a Deus que tem um café, o pastor Almir traz o pão aqui para a gente, mas é muito bom, é muito bom. E a gente está junto, aprendendo da palavra de Deus. E 9h começa aí a Escola de Ministério. Mas muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Eu nem li o nome do pessoal que participou, mas estava aqui a Mireia, a Neia, a pastora Sônia, o pastor Rogério, estava aqui, né, minha mãe, ela comenta,
Ela fala, ela reclama, mas glória a Deus. Né? Estava aqui a nossa amiga psicóloga Lucimária, a Rebeca, está todo mundo, e eu agradeço por todos que participaram. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado mais uma vez, pastora Karina. É o chamar. Um beijo para a Sônia, para a pastora Sônia e para o pastor Rogério também. Tá, ok, vamos mandar esse beijo aí para eles. Eles estão ouvindo. E o chamar? É o chamar mais que uma igreja, família. Uma família, pastor. Enigmático, pastor Almir.